Oi, bom dia a todos. Me chamo Eliane. Estou com essa cara aqui porque eu tive um pico de pressão. E esse pico de pressão aconteceu devido a uma situação em que emocionalmente eu fiquei muito chateada. Dizer que fiquei desestruturada também, né? E às vezes as pessoas não sabem como o seu organismo ele pode se modificar, ele pode adoecer devido a uma situação emocional, devido a uma desestruturação emocional. Porque as pessoas pensam que o que acontece no dia a dia não afeta o nosso corpo. O que acontece na relação com outra pessoa não afeta o nosso corpo. E tudo o que acontece ao nosso meio vai afetando o nosso organismo. Nós somos um ser, com multifacetas. E essas multifacetas, elas não estão apenas na mente. Elas estão diretamente relacionadas com o nosso corpo. Então, toda a nossa experiência do dia a dia ela vai afetando o nosso organismo. E quando essas experiências, elas são dolorosas, elas são inadequadas, elas acabam fazendo com que o nosso ser como um todo adoeça. E aí são geradas as doenças. E é isso que eu percebo. Eu tenho pressão alta, a minha pressão arterial, eu sou hipertensa, e essa minha hipertensão arterial iniciou quando eu tinha 48 anos. Hoje eu tenho 55. E eu percebi que essa pressão arterial ela estava relacionada em dois fatores. Quando eu entrei no climatério, antecedendo a menopausa, e principalmente quando eu comecei a enfrentar um trânsito caótico dirigindo a minha moto, indo para o meu trabalho. Isso eu percebi que cada vez que eu chegava em determinado ponto, que é lá em Florianópolis, que se chama a Via Expressa, começava a ter um aceleramento no meu coração, ou seja, um ataque cardíaco, acho que esse que é o nome. Mas independente, meu coração começava a acelerar, porque a Via Expressa, no horário que eu ia, o horário de pico, o rush, como todo mundo conhece, eu tinha que entrar nos corredores, que os corredores é um espaço que existe, entre os carros. Quando os carros estão parados, existe um espaço, e aquilo ali se chama corredor, onde um motoqueiro, um motociclista, ele pode pegar esse local. E eu ia, como todos os motociclistas ou os motoqueiros, seja como as pessoas querem falar deles, querem se expressar. Só que na minha mente eu sempre ficava um pouquinho preocupada, com medo em que um carro de uma determinada fila fosse para outro, passasse nesse corredor que a gente diz que é o corredor imaginário, que ele se forma quando os veículos estão parados. O meu medo era que de repente acontecesse um espaço entre dois carros e o carro de uma fileira fosse para outra fileira, minha expressão da mão, fosse para outra fileira, e isso pudesse causar um acidente, e esse acidente eu pudesse estar envolvida. Então acho que nesse momento a minha pressão arterial ela começou a aumentar, juntamente, claro, com a idade climatéria, toda essa mudança hormonal que acontece. E eu comecei a me medicar. Eu uso o losartana. Deixa eu ver o nome do... Deixa eu ver aqui qual é. E pior que eu tô sem óculos. Losartana, deixa eu ver aqui. Losartana potássica. Esse é o que eu uso. Ele é de 50 miligramas, eu uso um por dia. Mas depois, no período da pandemia, acho que eu fiquei,
o isolamento se alterou um pouco, aí um período eu tive que começar a usar 2. Aí foi interessante que em 2020 e em 2022, em 2021, no final de 2021, especificamente no dia 24 de novembro de 2021, eu fui no médico e esse médico foi um médico que teve uma abordagem muito interessante. E ele disse que... E eu contei para ele nessa situação, que eu imaginava que era desse jeito, e que no verão, como estava começando no verão, aí eu esqueci de contar anteriormente. O que acontece comigo no verão é que a minha pressão abaixa. Sempre tive pressão baixa no verão, sempre foi um sufoco, desde adolescente. Eu ficava deitada no sofá. E mesmo eu sendo hipertensa, quando chegava o verão, minha pressão ia a 10/6. Quando eu caminhava, minha pressão diminuía. Quando eu fazia uma atividade aeróbica, quando eu corria, minha atividade baixava. Minha pressão arterial baixava, Minha pressão arterial baixava. E isso tudo eu levei para esse médico, que foi essa consulta, dia 24 de novembro de 2021. Aí ele me aconselhou a tentar, ir reduzindo. E de repente eu percebi que daquele momento, aquela fala dele fez com que a minha pressão voltasse ao normal. E, dia 15 de março de 2023, eu vim para Porto Seguro, Bahia, especificamente Coroa Vermelha, que é Santa Cruz Cabralha, que é um município ao lado de Porto Seguro. Coroa Vermelha é distrito de Santa Cruz Cabralha. Então, voltando um pouquinho, no dia 24 de novembro de 2021, eu fui no médico, ele é um médico muito atencioso, acho que o médico tem uma visão mais integral, e a gente conversou um pouco e ele disse que talvez eu não precisasse tomar, que realmente é o estresse que poderia estar causando isso. E quando eu vim para cá, onde eu estou ainda na Bahia, eu percebi que a minha pressão começou a diminuir, e eu percebia que eu só precisava tomar um remédio quando eu ia no médico, que aqui em alguns momentos eu ia no médico, aí porque a minha pressão alterava um pouquinho, aí eu tomava o remédio, fora isso, tranquilo. Só que anteontem, nós estamos... Especificamente, hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. No dia 2 de fevereiro de 2023, eu fui conversar com uma amiga de muito tempo, não vou citar o nome, para não ficar desagradável. Eu tive uma decepção com ela muito grande. E eu tive um pico de pressão. Minha pressão chegou a 17/10. Eu controlei, eu cheguei a tomar, gente, 7 comprimidos num dia. E consegui, diminuir. Só que dia 3, hoje é dia 4, a minha pressão não baixou. Minha pressão está quase 14/10, 138 por 9,8, 138 por 88. E aí eu tô tomando, inclusive eu tomei 2 desse remédio. A minha pressão ainda está alta. Espero que ela vá retornando. Por que eu fiz esse vídeo? Para alertar vocês, que a nossa sociedade, ela não prepara a gente para se relacionar com o outro. A gente sempre ouve essa frasinha, viver é muito fácil. Não é fácil. As pessoas são muito complexas. As pessoas estão cada vez mais com traumas, cada vez com maior dificuldade de se relacionar com o outro, de respeitar o outro, de ter empatia pelo outro. Então, um alerta para esse meu depoimento, que as pessoas sejam mais gentis, que as pessoas se coloquem no lugar do outro, que as pessoas sejam menos egoístas e que as próprias pessoas também, muitas vezes as pessoas são até egoístas porque já ganharam muita rasteira, eu entendo isso.
mas cada pessoa é uma pessoa. Perceber como que é o outro para não prejudicar o outro. Se perceber que aquela pessoa quer usar, aí coloca o limite, mas muitas vezes não. Esse foi o meu caso. Eu tento o máximo não levar problema para ninguém. Eu tento o máximo não prejudicar ninguém. Mas às vezes estou numa situação que eu preciso de um favor do outro, que eu preciso de um olhar do outro, preciso de uma conversa do outro, preciso de um colo do outro. Nessa situação eu precisei de um favor do outro, que era uma amiga minha e que ela inventou uma história que não tinha nada a ver. Eu fiquei tão chateada que aconteceu isso comigo. Minha pressão teve um pico e eu estou ainda há 2 dias com a pressão arterial acima, né, do normal. E eu fiquei, ia fazer 1 ano, fez 1 ano, né, fez mais de 1 ano que eu não estava mais usando um remédio para baixar a minha pressão. E eu estou aqui hoje falando que eu voltei a usar esse remédio por causa de um desgosto. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o outro, né? Se coloque no lugar do outro, tenha mais sensibilidade, né? Ouça mais, enxergue mais, às vezes fale menos, para primeiro sentir quem é essa outra pessoa que está ao teu lado. Se é uma pessoa que é sincera e que ela realmente não vai te usar. Se for essa pessoa, olhe e ajude. Sim, espero que esse seja o primeiro vídeo de vários que eu possa compartilhar a minha experiência com vocês. Tchau. Um beijo. Vou desligar aqui, tá?